E aí, minha amiga, e aí, meu amigo do canal Brother Esportes, tudo bom com você, com a sua família, com o seu trabalho e tudo mais? Espero realmente que sim. Então, vamos falar agora do Paulistão, que finalmente agora conhece seus dois finalistas. Vai ser a final do clássico que eu considero o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, se preferir. E vamos comentar um pouco a respeito de cada disso, dessa decisão, como cada um chegou aqui, os que perderam e tal. A primeira semifinal tivemos o jogo entre Corinthians e Santos, e que mais uma vez fica aquela choradeira, chororô, ai, Corinthians foi ajudado. Ô Gil, se enxerga o cara. Você, na minha opinião, já está na hora de se aposentar. Por que que você, Gil, e outros santistas também, por que que vocês, ao invés de querer ficar inventando história de arbitragem, aquele lance que o Zé Ivaldo deu no Yuri Alberto, teve gente ainda com a audácia de falar que o Yuri Alberto fez teatrinho. Pode ter sido, mas pro meu cara ele não foi na bola, ele foi na perna. Em qualquer lugar do mundo, eu ainda falo mais, na Europa, por exemplo, eu acredito que não ia nem precisar do VAR, só de ver a intenção de atingir a perna e o pé do jogador adversário, o juiz já teria dado o cartão vermelho. Agora aqui ainda fica meia hora para poder resolver uma coisa. Vocês querem falar o que, cara? E os santistas também, vamos dizer. Por que vocês não falam do Neymar? O Santos achou que por o Neymar chegando já pronto, já estaria na medida para encarar até o Real Madrid. Mas eu volto a dizer, gente, isso tudo não passou de uma ilusão. Neymar agora que recebeu essa convocação para a seleção brasileira e não sei o que, e pronto. Será que ele vai para a Copa do Mundo ano que vem? Na sua opinião, ele deve ou não deve ir, Neymar? Mas, enfim, ainda sobre esse jogo Corinthians e Santos, eu não vou passar pano para o Corinthians também por ter ganho o jogo, já falo a respeito por quê. Mas o Santos, vamos falar bem a verdade, foi longe até demais, porque o Santos ficou lá até a última rodada lá parelho com os seus adversários. Até duas rodadas antes, o Santos corria risco até de ser rebaixado no Paulistão. E eu arrisco a dizer, o Santos com esse time, ele é mais candidato a ser rebaixado lá no Brasileirão do que o Mirassol. Porque o Mirassol ainda se mantém estável e tal. Mas o Santos, eu volto a dizer, tirando esse goleiro Daniel Brazão, que na minha opinião esse rapaz é bom, né? E ele tem futuro pela frente e tal, não sei até quanto tempo o Santos vai conseguir mantê-lo lá no elenco, mas o time do Santos é fraco. Vamos levar em consideração uma coisa: nas quartas de final, o Santos jogou no mesmo dia que o Corinthians, no outro domingo. Mas nesse meio tempo, o Corinthians teve aquela derrota para o Barcelona lá no Equador, voltou a ter o desgaste da viagem, o jogo, o problema da derrota, um placar que está complicadíssimo de poder reverter. Claro que a gente torce, mas vamos ver o que acontece. E o Santos teve a semana inteira para descansar, para poder treinar e para poder encarar até no fôlego e tal. E o Santos não ficou dando muito susto, teve até alguns momentos bons, mas não ficou chutando a bola. Hugo Souza não teve grande trabalho. E o Neymar, o que aconteceu? Foi o piso sintético lá da Sapucaí, porque foi passar o carnaval lá no Rio de Janeiro, tá bom, é um direito que ele tem e tal, mas como de repente ele, numa decisão como essa, ele realmente já está sentindo incômodo, e como não sentiu incômodo para ir lá no Rio de Janeiro? Até hoje existe aquela conversa de que ele poderia ter enfrentado a Alemanha no dia do 7-1, mas que ele se recusou por orientação também, não entrou em campo para não ter o seu nome sujado. O que você acha? Neymar, ele realmente estava mal ou foi só uma encenação?
E o Corinthians, eu volto a dizer, gente, outra vez tomando gol besta de cabeça. O Tiquinho tá bom, que ele é alto, tem 1,85 m, mas um cara não pode subir daquele jeito e fazer gol de cabeça. E o Corinthians não pode ficar tomando tanto, não é para tomar nenhum gol na verdade, mas não é para ficar tomando os gol besta. Tem 3, 4, não sei quantos caras lá cercando e o sujeito sobe sem dificuldade e cabeceia pro gol. Gente, o Souza é um só, ele não vai poder fazer e goleiro nenhum. Naquela situação vai poder resolver tudo sozinho. Faça-me o favor, né, Corinthians? Quando o jogo ainda estava 1-0, o seu Yuri Alberto de novo desperdiça uma oportunidade. E o gol do Santos saiu também por causa da maldita mania de ficar tocando bola lá atrás. Gente, chuta a bola, é para frente. O futebol se ganha jogando para frente, é marcando o gol, é contra-atacando, não é ficar com essa burocracia de toque aqui, toque ali, não sei o que, aquela tal escolinha do Barcelona. Gente, isso já era. Barcelona tinha Messi, tinha na ocasião, tinha outros jogadores, Fábregas, Xavi, Piqué, Busquets e outros mais. Barcelona era até a base da seleção espanhola. Então agora, gente, vamos jogar para frente. Porque é o que eu volto a dizer, Corinthians, se você está ganhando, não fica relaxando, dormindo, mongando, vai para frente, caramba. Faz logo um gol. Eu volto a dizer, Corinthians, vocês precisam ter o DNA do time feminino do Corinthians. Porque elas podem estar ganhando de 10 ou de 15-0, elas não param. Elas atacam, atacam, atacam. Enquanto não deu o fim da partida, elas não param. Elas estão sempre na busca constante pelo gol. Essa é a diferença que o time masculino precisa ter. O mesmo DNA de vencer e vontade de vencer que o time feminino do Corinthians possui. Quantos títulos o futebol feminino do Corinthians tem ganho esse ano? Quer dizer, esses últimos anos. Quantos anos? Sempre já entra numa competição como favorita e tal. Claro que todo mundo quer ganhar, mas o Corinthians também precisa disso. Acertar melhor a marcação, aproveitar melhor as chances que tem no ataque e não ficar mongando principalmente na defesa e dando um cruzamento de um escanteio, cara subir sozinho para poder fazer um gol. Tá louco? Tudo bem que o Santos é um time fraco, na minha opinião, eu já tinha falado. O Santos e o São Paulo também são duas enganações. Já vamos falar do São Paulo, mas eu volto a dizer, na minha opinião, o Corinthians é favorito para ganhar o título brasileiro? Na minha opinião, ainda não, precisa melhorar muito. Vai conseguir reverter com o Barcelona amanhã? Tomara que sim. E Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil? Eu acho o mais provável. Mas o Santos também, na minha opinião, é um sério candidato já a ser rebaixado. Se não está dando conta de ganhar de um adversário que teve uma derrota vexatória daquela, um desgaste de ter saído daqui de São Paulo para ir para o Equador, lá em Guayaquil, e não consegue dar conta, e o seu astro não sei o que, ainda amarelo e não entra em campo. E Neymar também, vamos falar, gente, ele é craque de bola e tudo, mas o Neymar de agora não é o Neymar de 15 anos atrás. Torcida Santista enxerga a realidade. Aquele Santos de 2010 e 2011, até um pouco 2012, aquele Santos não existe mais. Neymar naquela época ele era jovem para um jogador, mas hoje ele já está com 32 anos, ficou um ano machucado sem jogar lá na Arábia e não sei o que. Então vocês agora de repente achar que o cara é o salvador da pátria? Não é por aí, né? A outra semifinal, um jogo polêmico ontem, né, no Allianz Parque, que o Palmeiras derrotou o São Paulo por 1-0. Vamos por partes, e eu procuro sempre ser o correto. Aquele pênalti aconteceu, na minha franca e sincera opinião, não. Não foi pênalti, o Vitor Roque foi malandro, o Arboleda e o Rafael, goleiro do São Paulo, é que mongaram,
e não sei o que, mas aquilo que eu falo, gente, o futebol é jogado para frente. Tivesse mandado aquela bola lá para frente, tinha evitado isso. Mas ele foi malandro e é claro que o juiz lá, diante de uns 38, 40 mil palmeirenses, é claro que ele ia marcar pênalti. O estranho é que nem o VAR chamou. O São Paulo, nesse ponto, ele foi prejudicado? É claro que foi. Porém, São Paulo, vamos por partes, né? Você lembra de 2022, vocês vão dizer, ah, mas depois aconteceu isso e aquilo e tal. Mas só que vocês ganharam roubando do Palmeiras com um gol impedidaço lá do Caleri. Na semifinal vocês tinham que reverter, vocês ganharam por causa de um gol de mão do Lucas, que nem sequer foi revisado, né, tal. Ah, vocês ainda estão falando disso? É claro, tem que falar a verdade. A verdade, o ser humano tem esse problema, só quer falar aquilo que convém, na hora que é conveniente, vamos falar, como eu já critiquei aquele outro presidente do Palmeiras, aquele careca que eu nem lembro o nome, que cada vez que o Palmeiras era se sentia prejudicado, queria ficar dando longos discursos de lição de moral, mas quando era ajudado, beneficiado, ah, não sei, não vi, não sei o quê. Ah, vai te catar, viu? Eu volto a dizer, São Paulo, quantas vezes você também já não ganhou roubado? Veio até aquele velho fanático dizer, apareceu aquele lance do Corinthians com a Portuguesa, relembrar o caso Cacilli, e se é assim, por que você não lembra um jogo de Corinthians e São Paulo que o Belletti acertou um soco lá no estômago do Edilson e nem amarelo tomou? Naquele mesmo ano, o Corinthians ganha, jogando com São Paulo, teve um gol legítimo do Dinei. Vocês podem procurar Corinthians e São Paulo, Copa João Avelange, ano 2000, em que o Corinthians foi prejudicado, teve um gol tremendamente anulado injustamente, e esse gol de mão do Lucas e não sei o que vocês querem agora ficar falando? E quantas vezes também o Corinthians já não foi prejudicado contra o Palmeiras mesmo, época da Parmalat e o caramba, e antes e depois, aí vocês achavam, ah, não, é chororô, é não sei o que, e agora? E o chororô de vocês também? Na minha opinião também o São Paulo foi longe até demais esse campeonato, porque um time que consegue perder para um Bragantino com um jogador a mais, o Bragantino está um caco. O Bragantino também é um time que, se não tomar cuidado, é um sério candidato a ser rebaixado. Já escapou no passado, agora não sei se esse ano também escapa. Luta do Bragantino com o Santos é para não cair nesse brasileiro. O São Paulo teve a proeza também de perder para Inter de Limeira, que eu nem sei se tem alguma divisão para jogar nesse Brasileirão, e conseguiu perder para Ponte Preta em casa por 2-1, lembrando que a Ponte é um time da terceira divisão que foi rebaixado. Como é que um time jogando em casa ganha do Corinthians 3-1, tá certo, o Corinthians estava desfalcado, vacilou, preocupação com a pré-Libertadores e não sei o que, mas como é que um time consegue ganhar do Corinthians 3-1 e consegue perder para Ponte Preta em casa de 2-1, fora outros vexames que os próprios tricolores admitiram? Então, como é que um time desse quer pretensão de alguma coisa? Eu volto a dizer também, o São Paulo é outra enganação. O torcedor está iludido que também achar que vai poder também encarar o Real Madrid. Não caia nessa, gente. O time do São Paulo é uma birosca. Aquele goleiro é bom, um ou outro jogador ali é bom. Esse moleque é Francisco, acredito eu que é um moleque que tem futuro, mas não foi posto para jogar, não sei o que. Mas é isso, agora vem Santos e São Paulo que ficam dando vexames, perdem jogos incríveis e não sei o que. Na minha opinião, os dois foram longe até demais, e porque os outros times que tinham nesse Paulista eram muito ruins. Eram muito ruins mesmo. Tá? Ponte Preta, Guarani, por exemplo, que vão ter que lutar para voltar para a Série B do Brasileirão. Que vergonha, hein? E tal, agora vem dizer que foi coisa combinado, é porque o Corinthians e o Palmeiras têm poder de bastidor, porque era a final dos sonhos da Federação Paulista de Futebol. Ah, para, né?
Então agora fica essa lição, São Paulo. O Corinthians na Copinha foi colocar time reserva para jogar lá contra o Santo André, perdeu. E com isso, se ele tivesse procurado ganhar, ele poderia ter mandado a decisão, talvez no Pacaembu mesmo, mas com a vantagem de ter torcida única, isso depois pesou. Agora o São Paulo, com as derrotas e os vexames que deu, inclusive no Morumbi, agora quer colocar a culpa toda no juiz. Volto a dizer, não foi pênalti. A Record e muita gente viu, conferiu e falou realmente não foi pênalti. Mas lembra também os que vocês já ganharam roubado, como esse pênalti perdão, esse gol irregular do Carelli, o gol irregular do Lucas. Agora tá lá os memes, sem gol de mal não consegue e tudo mais. Então vamos botar a mão na consciência, vamos parar de demagogia, de falso moralismo. Todo mundo um dia já foi ajudado. Até a seleção brasileira, em 2002, teve momentos que foram ajudados, por exemplo, contra a Bélgica lá nas oitavas de final. Todo mundo um dia já foi ajudado e já foi prejudicado. Agora o povo só quer falar quando se sente prejudicado. Isso é hipocrisia, isso é discrepância. E essa nhenhenhen também de falar de gramado sintético, para, né? Mas agora, enfim, é isso. A decisão, Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo, mando do Verde lá no Allianz Parque, obviamente somente torcida palmeirense, e a grande decisão, mando do Corinthians lá na Neoquímica Arena, somente a torcida corintiana, obviamente. Mas e aí? Na sua opinião, o Corinthians consegue quebrar esse tabu e volta de títulos e volta a ganhar o Paulista? Ou o Palmeiras, se eu não me engano, vai lá lutar pelo tetracampeonato? Na sua opinião, para quem é a sua torcida e para quem é o seu palpite? Beleza? Deixa aí no comentário. Valeu, até a próxima, muito obrigado.